é o meio para a salvação. Pela graça sois salvos por meio da fé. Você está dizendo que é a causa. Deixa eu só A causa é a graça de Cristo, Efésios capítulo de número 2, versículo 8. Pela graça sois salvos, Jesus Cristo, causa, por meio, veículo, fé. E isso não vem de vós, isto causa, isto é causa, graça, Jesus Cristo, mas é dom de Deus. Então a fé é o veículo, então eu afirmo aqui que mais uma vez está em contradição a afirmação do nosso pastor Rafael. Nós cremos da mesma forma, existe sim a liberdade cedida por Deus. E ela não é uma liberdade, digamos assim, exaustiva. Ela é uma liberdade limitada. Só que mesmo sendo limitada, é essa liberdade que faz o homem ser passivo de culpa pela escolha que ele teve. Ok? Só que o detalhe que nós entramos em atrito é que essa escolha que o homem tem não é dele, mas sim de Deus. Enquanto... isso diz o calvinista, né? O calvinista diz que essa escolha que o homem tem não é dele, mas é de Deus. Deus é quem antes escolheu por ele. Enfim, e o homem agora escolhe uma falsa escolha. Nós cremos que totalmente essa escolha é do homem. E é por isso que ele é passivo de culpa. Então, se você disser que Deus dá escolha para o homem, mas ao mesmo tempo essa escolha não é escolha, é uma contradição. Não faz o menor sentido. Entendeu? Você pode falar que ela é limitada? Ok, ela é limitada. Deus nos dá uma escolha limitada, ok? Só que essa escolha limitada me faz passivo de culpa, por quê? Porque eu posso, nessa escolha, determinar ou escolher se eu quero servir ou se eu não quero servir. Sim? Aquele que crer será salvo, e o que não crer será condenado. Então ali eu tenho uma condição de eu escolher a crer a ele, e de eu não escolher a crer. A minha liberdade é de escolher de crer ou não crer. Ok? Se eu creio, eu sou passivo da misericórdia. Se eu não creio, eu sou passivo da culpa. Só que o problema que nós temos é que o calvinismo diz que eu não creio porque Deus quis que eu não cresce. Isso não é liberdade. Isso aí é determinação de Deus. Então aí que é o problema. Entendeu? É isso que eu não consigo achar ali uma conta que fecha aí, né? Ei, pastor, agora foi... Mistérios de Deus. Como é que a gente entra nos mistérios de Deus? Não é isso. Olha só, vamos lá. Aqui tem uma entrada. Vamos fazer aqui um caminhozinho aqui, tá? Aqui nós temos, de novo, estou tratando exatamente essa questão. E não sou eu que diz sobre o mistério de Deus, é a Bíblia que diz sobre o mistério de Deus, não sou eu, tá? De novo, o meu argumento é bíblico, não lógico. Primeiramente bíblico, depois lógico. O caminho está aqui. A pregação é: venham todos. Aqui está a salvação de vocês. E aqui, dentre esses, nós temos aqueles que vão ouvir e vão vir, e aqueles que não vão vir. Aqui está a liberdade do homem, limitada dentro da sua morte. Como eu disse, estão mortos nos delitos e pecados. Você já tentou gritar para o morto levantar? Levanta. Jesus fez. Tá, então calma aí. Então, aqui... O convite de Jesus é esse. Não, troca de copo. Eu não sei agora mais. Esse é o meu. Então quer dizer aqui que aqui houve uma escolha. Houve, mas claro que houve. A questão é que só pode escolher quem foi ressuscitado. Lázaro, e a ressurreição por exemplo, foi feita por quem? A ressurreição pelo Espírito Santo. De novo, por isso Vai lá, eu voltei e tal. Por isso que a salvação, a escolha, ela é uma consequência da minha ressurreição. Não estou dizendo que não há escolha. Tanto é que eu acabei de falar da minha confissão de fé. Eu fui à frente e escolhi servir a Cristo. Escolhi ser pastor. E tudo isso faz parte dentro da liberdade que Deus me dá. Só que eu só tenho condição de fazer essa escolha porque eu ressuscitei. Porque eu recebi o Espírito Santo de Deus. Eu tenho condição de enxergar e ver quem Deus é. Aqueles que vão entrar no reino do céu são aqueles que veem a face de Deus de Jacó. Quem é que pode subir no monte santo do Senhor? Só quem é limpo de mãos, puro de coração, quem não jura dolosamente, quem não entrega só uma falsidade. Ou seja, nenhum de nós temos condições de cumprir essa regra. Nenhum de nós temos condições de sermos puros e perfeitos. Ou seja, eu não tenho condição de chegar na presença de Deus. Eu não sou digno de chegar na presença de Deus. Mas como é que Ele me chama para entrar no Santíssimo Lugar? Porque eu fui ressuscitado como filho. A semelhança de Cristo. Então, quando eu estou aqui, eu sou chamado. Sou chamado dos mortos. Sou igual a todo mundo, morto como todo mundo, mas ele ressuscitou. E nessa ressurreição eu fui chamado. Explica esse morto aqui. Bom, morto nos nossos delitos e pecados. Eu não tenho condição de enxergar. Essa referência vai acontecer algumas vezes. O próprio Paulo, quando ele tem as escamas nos olhos. Ele fica 3 dias cegos.
E ali as escamas caem e ele começa a enxergar, sendo que o próprio Cristo chamou. A história de Paulo é uma demonstração daquilo que acontece na vida do crente. Ele não enxerga, mas Deus vem certo dia e tira essas escamas e ele começa a enxergar. E aí ele tem condição de escolher. E dentro dessa liberdade de escolha que ele tem, ele pode escolher servir a Deus com toda a sua vida ou não servir a Deus. Aí entra a história do galardão, né? Aquele que serve mais aquele que serve menos. Dentro dessa história da minha escolha no cortando caminho. o senhor, eu parei aqui, ó. Eu ainda quero falar do caminhozinho aqui, Tá, que eu não falei. cortando o senhor aí. Eu ouvi um calvinista, agora não lembro o nome dele. Ele falando a respeito de Ananias. Ele não teve escolha. Nenhuma. Ele não teve escolha para ir até Saulo na época, né? Ele não queria ir, na verdade. Como, Senhor? Vou batizar Saulo, esse que persegue. Aí ele também usa esse texto para dizer, ele teve escolha, ele não teve escolha, ele teve que ir. Então, só para terminar o caminhozinho aqui. Então aqui, ó, venham, a pregação do evangelho está. Eu não sei quem vai ressuscitar. É Ezequiel pregando pro vale dos ossos secos. Eu tô ali pregando para um monte de osso seco. Mas Deus vai ressuscitar os que são seus. Ressuscitados, eu entro e falo, eu escolhi a Deus. E quando você entra no céu, tá escrito na porta, eu te escolhi desde o começo. Você me escolheu agora, mas eu te escolhi primeiro. João vai falar isso. Você ama a Deus? Ótimo. Mas Deus te amou primeiro. Ele que nos ama primeiro, e não a gente que ama ele. Caramba. Bom, Vai? Pode ir. tudo bem, só pulou a parte, não concordo plenamente, só pulou a parte que tudo isso acontece mediante a fé. Porque se você não disser que temos que ter a fé, entra naquilo que você mesmo disse e se contradiz naquilo que você falou aquela hora, de que não há possibilidade de fazer parte da natureza de Cristo sem ter fé. Isso tudo ocorre, de fato, mediante a nossa fé. Não, mas E a gente não fé discorda é a da fé. resposta da nossa escolha. Ok? Quando Jesus chama Lázaro, ele está morto. Lázaro não tem capacidade de ouvi-lo. Mas a voz de Jesus o convidando, chamando ele, é a graça preveniente que dá condições para que ele ouça mesmo morto. Isso acontece com todos. Lázaro não tipifica a igreja somente. Tipifica o convite a todos os homens. Porque é aquele que ouve a voz do Senhor e segue, ele é sua ovelha. Entendeu? Como eu identifico aquele que realmente é salvo em Cristo? Calma aí, ó, porque os mormons, se eu não me engano, por favor me corrija, ainda quando morto, se eu não me engano, né? Se eu não me engano, ainda tem a oportunidade de ser salvos. Isso aí. Mas ou não é verdade? São tipo... Vai lá, pode continuar. Então, ou seja, o fato de Jesus chamar os mortos já demonstra a graça preveniente. Adão já estava em queda, e o fato de Deus descer no proto-evangelho, de Deus descer no jardim, já mostra sua graça, o seu desejo de salvar a humanidade. Ok? Então, assim, eu não tenho nem a menor dificuldade, como você falou, concordo em tudo. Ok? Menos na parte que você exclui ali a fé. Eu não excluí. Você não falou, você omitiu a questão da fé, que a fé é necessário para que tudo isso aconteça. Porque se você disser que tudo isso ocorre sem ter fé, eu estou tendo a natureza de Cristo sem ter nele. É por isso que existe contradição no pensamento calvinista, porque esse pensamento diz que a regeneração, que é o fato de ter a natureza de Cristo na ordo salutis, ela vem antes da fé. Quanto que nós cremos que a fé vem primeiro, para que depois, ou seja, tenha a união com Cristo, que é a regeneração, a natureza dele. Então, não tem nenhum menor problema. É tudo exatamente certo. Só ele exclui ou não omitiu a fala de que é necessário ter a fé. Você perguntou se é possível ter obra sem ter fé. Não. É a fé. A fé ou a boa obra é o reflexo da minha fé. Entendeu? Eu não faço boas obras para me ser salvo. Eu pratico boas obras porque eu sou salvo. Entendeu? Então, esse é o problema que nós divergimos. Né? Enquanto o pensamento calvinista diz que eu tenho fé porque eu sou salvo, nós cremos que eu sou salvo porque eu tenho fé. Entendeu? A fé não é o resultado da salvação, mas não a causa, mas o meio. A fé é o meio para a salvação. Pela graça sois salvos por meio da fé. Você está dizendo que é a causa. Deixa eu só a causa é a graça de Cristo, Efésios capítulo de número 2, versículo 8. Pela graça sois salvos, Jesus Cristo, causa, por meio, veículo, fé. E isso não vem de vós, isto é causa, graça, Jesus Cristo. Mas é dom de Deus. Então a fé é o veículo, então eu afirmo aqui que mais uma vez está em contradição a afirmação do nosso pastor Rafael. O que é dom? Me explica para mim o que é dom. A fé é dom de Deus.
Quando fala isso, Olha, eu nem vou abrir o conto. A fé, sendo dom de Deus, ele é um presente. Ele é um presente. Dado, então? Dado, tá? É um presente que Deus oferece, Deus nos dá, ok? Essa fé. Eu não vejo o menor problema em entender, porque o fato de eu receber a fé não me torna merecedor dela. Eu disse essa afirmação aquela vez, que mérito tem o mendigo quando recebe a mão para pegar a esmola. O mérito é dele porque aceitou? Não. Perfeito. O mérito é daquele que deu. Então a fé é a mão que se estende. Apenas isso. A fé é aquela graça preveniente dada por Deus, onde ele tem a propensão ou tem ali a predisposição em aceitá-la. E por meio dela é que vem nele a regeneração, a aplicação da salvação. Por meio do Espírito Santo. Tá. A fé é dom de Deus, tá? E eu não vou brigar com o texto. A salvação, a causa não é a fé. A causa é a graça. Jesus. É a graça em Cristo Jesus. Também a fé é apenas a demonstração e aplicação disso na gente. O problema, novamente, o arminiano, ele vai buscar e vai transformar a fé como o mérito que você tem. Você precisa confessar com a sua fé para ter a salvação. Isso é óbvio, mas essa não é a causa da salvação. Tá? Isso é a dom de Deus. Também. Quem dá a salvação é Deus. O problema, novamente, que eu digo, eu não tenho como brigar com as Escrituras. A grande questão do calvinismo, e isso é o grande mérito de Calvino, dele trabalhar essa sistematização da reforma protestante, é que a contradição dele pode acontecer na lógica, e provavelmente os arminianos vão usar isso como argumento, mas eu prefiro ser contraditório na minha lógica do que ser contraditório nas Escrituras. Novamente, todo texto que a gente apresentou aqui em Romanos, todo texto que a gente apresentou aqui em Efésios, são textos que falam de uma escolha de Deus, e que esse amor é um amor que não oferece, mas um amor que executa a salvação. Tá? Deus não é um mercador que está vendendo a salvação. Ele é alguém que me salva de forma definitiva. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus não oferece alguma coisa. Ele me salva de forma definitiva. E isso vai se expressar nas minhas escolhas a partir da fé, apontando para a santificação em Cristo Jesus. Isso, como disse, é uma consequência. A gente trabalha com pontos de partidas diferentes. Nós chegamos à mesma conclusão porque a nossa fé está em Cristo Jesus. Então, eu creio que o arminiano vai ser salvo, porque não depende da fé dele. Porque se dependesse da fé dele, ele não seria salvo. Então, depende da ação do Espírito Santo. O nosso ponto de partida é diferente. Você parte da escolha do homem ou você parte da soberania de Deus. Eu não omiti a palavra fé. Você estava usando a palavra escolha o tempo todo. Então, eu usei a palavra escolha. Mas eu posso substituir dentro da minha argumentação colocando fé no lugar da escolha. Eu escolhi a Deus. Eu criei em Deus. Eu desejei o meu Senhor. E isso existe na minha vida. Só que como consequência da ação soberana, sobrenatural, do Espírito Santo em mim. E eu creio no Espírito Santo. O Espírito Santo me ressuscitou um dia para enxergar que Jesus é rei. Uhum. Então, pronto, concordamos. Vamos lá rapidinho? Mediante, vou concluir então. Mediante ao que o pastor falou, é isso mesmo. A ação da graça preveniente de Deus nos possibilita escolher a Ele. É por isso que a gente, quando pergunta para calvinista sobre questões que acaba ali deixando numa situação delicada, diz que não é mistério. Porque de fato não tem resposta. O evangelho é simples. Eu acredito que o pensamento do calvinista é complexo demais. Uma coisa que é simples. O homem pecou, Deus sabia que o homem pecaria, e já de antemão preparou o cordeiro antes da fundação do mundo para oferecer a todo aquele que quisesse ser perdoado. Entendeu? É simples. É simples. Agora, deixa muito complexo, complica demais, uma coisa muito simples. Deus oferece, você aceita, você é perdoado. Você não aceita, continua na condição. Aí, né? O arminianismo ele não para. Entendeu? Ele vamos fala lá. da questão da perda da salvação, ele fala do temor. Sim, posso falar sem problema. Posso falar sem perda da salvação. Temos 3 pontos. Temos a dependência da religião para que a fé seja autenticada, o domínio de pastores sobre pessoas colocando medo em relação à perda da salvação. Então, assim, o arminianismo ele tem consequências graves. Eu só preciso chamar esse intervalo agora para a gente já entrar na reta final, tá bom? Vai lá, gente. Vai lá, Daniel. Daniel hoje aí tá